que as pessoas me perguntam sempre, como é que começou essa sua história com cores? Porque hoje a minha maior área de atuação, ela tá relacionada com o universo das cores. Eu já tinha trabalhado com estandes, né, na parte de criação, em agência, e depois a gente ia pra montadora, né, bem, aquele outro modelo, né, de criação que tinha. Eu acho que as pessoas estão recebendo muitas coisas, e elas estão absorvendo tudo que elas difícil, recebem, né, então assim, porque fulano falou, fulano escreveu no livro, mas qualquer pessoa pode escrever um livro. Olá, tudo bem com vocês? Voltamos aqui para mais um episódio do ArquiCast. Lembrando que o ArquiCast faz parte da nossa plataforma de educação sobre arquitetura cenográfica, que é a Arques Educação e Arquitetura Cenográfica. E se você não segue a gente, por favor, siga a gente nas nossas redes sociais e principalmente aqui, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, deixa um comentário, ajuda a gente a fomentar esse grande ecossistema da arquitetura cenográfica e, acima de tudo, dá a sua opinião, sua dúvida, deixa aqui no comentário alguma pergunta que às vezes ajuda a gente a convidar pessoas que venham responder a sua pergunta. É sobre isso, né, Bu? Mais um episódio e temos algo muito legal hoje aqui, hein? Muito criativa. Sem falar da pessoa que uma tá aqui, pessoa especial. Aí, o que ela falou mesmo, ela é sagitária com ascendente em Sagitário. Imagina uma pessoa... Bom, duplamente sagitária. É uma designer multidisciplinar, professora e pesquisadora de cores. Meu Deus! Dani Couto. Seja bem-vinda! Flap. Que delícia, Dani. Que deu certo de você estar aqui, Dani. Dani Couto. Seja muito bem-vinda, Obrigada, Dani. meus queridos. Uma alegria estar aqui com vocês. Que bom, né? Sabe Dani. que é difícil, né? A gente mora do outro lado da cidade. A gente sempre marca, né? Dessas conversas, esses bate-papos. Mas deu certo. Deu certo. Muito online, né, Dani? Muito online. É uma loucura de São Paulo, né? Esse caos de São Paulo também facilita online, mas é ruim, porque é bom essa troca, né? Ao vivo, essa troca pessoal, e é mais divertida também, né? Acho que a nossa conversa vai ser bem animada hoje. Bom, Dani, aproveitando, você tá aqui num lugar de encontro, que é o que a gente tenta muito fazer aqui, mas acima de tudo um lugar do compartilhamento, da educação, Sim. que é muito a sua praia. Mas eu vou deixar com você. Conta um pouquinho para as pessoas, um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória e o que te trouxe até aqui, Dani. Nossa, por onde eu começo? Vai lá! Vamos lá nos primórdios, né? Tudo começou no século XIX. Não, é assim. O que as pessoas me perguntam sempre, como é que começou essa sua história com cores? Porque hoje a minha maior área de atuação, ela está relacionada com o universo das cores, né? Com direcionamento criativo embasado nas cores. A gente fala cor porque ela é, né, o primeiro contato visual, né? O que mais impacta a gente, mas é cor, material e acabamento, que é o CMF Design. Né? Então, hoje, a minha especialidade é essa área de atuação, inclusive nas áreas que eu pesquiso, que eu faço direcionamento criativo e que eu dou aula. Área fascinante. Mas é muito da cor. Só que a maioria das pessoas que trabalham com cor, sempre, eu tenho uma história, porque, eu trabalhava numa área que era, sei lá, eu trabalhava com direito, e aí eu virei a mesa, fui fazer escola de artes, gostei desse universo das cores, fui pesquisar cores. Sempre tem alguma história que a pessoa mudou em algum momento, né? Ou ela veio da publicidade, ou ela veio da arquitetura, né? Tinham arquitetos que acabaram engrenando e estudando isso por conta das próprias... Se identificando com o tema. Só que a minha, gente, acho que começou na barriga da minha mãe. Quando você começou a entender a coisa, a gostar de coisa, desde sempre. Então, eu contei uma história pra você, né? Do livro da Jujuba. Muito legal, gente. Da Jujuba? Muito legal. A minha mãe começou a fazer uma revisão, assim, na casa dela. Né? Fazendo aquela faxina de final de ano, sabe? Que a gente tira umas coisas. Eu não quero mais, vou jogar fora, vou liberar esse espaço. Tô jogando fora um monte de revista que era da sua avó, da sua bisa. E elas eram tudo crocheteiras, né? E aí já veio na minha cabeça, não joga a revista da Jujuba. É da Bisa, Dani. Achei que era da avó e da Bisa, das duas.
E eu não... A revista da Jujuba, eu quero a revista da Jujuba. E a minha mãe, que revista da Jujuba? Eu, a revista da Jujuba. E na minha cabeça, porque eu não vejo essa revista, gente, acho que fazia uns 40 anos que eu não vi essa revista. Não é nem tanto, né? Minha avó, Fascinante. mas uns 30, pelo menos, porque eu via na casa da minha avó, né? Eu sabia que tava lá. E olha quanto tempo, mas isso pra mim era um negócio sagrado, né? A tal da revista da Jujuba. Aí a minha mãe, o que é essa revista da Jujuba? Aí minha mãe começou a procurar, ela encontrou. Eu falei, mãe, eram umas revistas de crochê. Ai, uma revista importada. Aí a minha mãe foi lá, né? Ah, eu achei legal. umas revistas, você quer vir olhar? Quando eu cheguei na casa da minha mãe, tinha lá uma pilha. E aí eu, ai, a revista da Jujuba, a revista. E aí eu achei. É que eu não trouxe, né? Quem tá assistindo a gente não vai entender. Mas na capa, era uma capa super colorida. E aí tinha umas toalhas de crochê e tinha umas jujubas. Balinha Jujuba. Jujuba. Balinha Jujuba. Mas na minha Coloridas, cabeça... né, Dan? Colorida, mas imagina... Aquilo ali, sei lá, 2, 3 anos, aquilo pra mim era revista de olhar, sabe? Muito pequenininha, mas 2 anos, gente. Então, aquilo de ter as balinhas, acho que ele era um atrativo muito grande. E quando a gente abria, eu até mostrei pra ler, né? Quando a gente abria as páginas, eles tinham amostras de crochê. Só que eu acho que para facilitar perceber o ponto, cada carreira de cada amostra era de uma cor. Então, imagina, uma página que de repente ali tem 9, 12 amostras do crochê, tudo de uma cor diferente, tudo numa textura, numa forma diferente. Então, eram páginas muito coloridas. Depois tinha ali, né, o manual de como fazia, mas as primeiras páginas eram muito coloridas. Eu ficava Você virando ficou aquilo. fascinada, né? Aquilo ali, Fascinada. nossa, era fascinante, acho que a palavra era isso. A gente fica só de te Então, ouvir, olha, né? só de lembrar aquilo, acho que meu olhinho brilha, porque aquilo, era aquela cor, aquele monte de forma, aquele monte de textura. E eram materiais que eu tinha acesso. Então, assim, aquilo, 2, 3 anos. Acho que com um não vou lembrar, acho que nem mexia com linha, botão. Ou A avó nem mexia ia- também, né? Ou mexia, né? talvez. Ou mexia, a avó eu não vou lembrar, né? Mas a avó deixava tudo assim, disponível. Então, eu lembro de muita linha colorida, né? Muita lã. E ela sempre lá no tic-tic-tic-tic, fazendo crochê, tricô. E eu brincava com aquilo. Então, a cor sempre esteve muito presente, né? E aí, assim, fazia as roupas das crianças, casaco, eu sou da época do pullover, né? Fazia o pullover dos meus irmãos, de vô. Aí os meninos cresciam, eu crescia, desmanchava e fazia uma outra coisa, né? E normalmente fazia aquelas incrível. aquelas colchas, sempre teve aquelas colchas de retalho, mas não era de patchwork de tecido, era de crochê. Né? Então, acho que a gente costuma ver muito, principalmente em filme americano, mas a minha avó era portuguesa e eles faziam, né? Então, aquelas colchas de recorte de crochê. E elas misturavam todas as cores. E não tinha isso de... segundo o círculo cromático, né? Estamos trabalhando com cores opostas, estamos trabalhando com cores análogas. Não tinha isso. É colorido e era intuitivo, iam misturando, né? Cores saturadas com cores dessaturadas, cores luminosas com cores suaves, cores mais acinzentadas com cores vibrantes. Era intuitivo, só ia misturando. Acho que ficou bom. Se não ficar bom, depois a gente mistura tudo, vai ficar um coloridão, vai ficar lindo. E eu cresci com isso. E que liberdade criativa, Era Dani. uma liberdade criativa, era uma liberdade de experimentar a cor, e eu acho que isso é uma palavra muito importante. Eu acho, principalmente porque acho que a gente tá grande, mas a gente pode voltar a experimentar. Mas Sim. quem tem criança, quem tem que é mãe, né? Aquele quartinho clean, aquele quartinho neutro, aquele quarto, sabe aquela coisa? É pro bebê ficar calminho, porque não é pro bebê ficar calminho, é pra mãe ficar calminha. Depois a gente entra nessa questão de arquitetura. Ai, que delícia! É pra mãe ficar calminha, né? Não é pro bebê, porque o bebê ele precisa experimentar Precisa o de mundo. estímulo. Ele precisa de estímulo. Então, quando ele começa a introdução alimentar, experimenta todo dia uma comidinha diferente. É o estímulo no paladar, tem o estímulo sonoro, inclusive quando vai fazer essas escolas Waldorf, por exemplo, que tem sempre um instrumento diferente, né? Claro que tem a questão pulmonar, de sopro, né? De coordenação motora, mas é o estímulo auditivo e o estímulo visual. Que fascinante, Então, né? ele tá se perdendo nesse nosso mundo contemporâneo. Ele vai se perdendo, o estímulo. E aí você fala, nossa, como assim? É tudo tão, né? Então, ao mesmo tempo que é muito, é menos, é uma coisa louca. Né? Então, parece que sempre tudo é muito, muito, muito. A cor pra você foi quase visceral, né, Dani? Foi, então ela sempre teve presente. Foi sempre muito natural pra mim o experimentar a cor. E aí, quando eu fiquei adolescente, eu fui estudar um colégio técnico de artes gráficas.
Então, assim, inclusive era um Senai Teobaldo de Nigres, né? Eu acho que na época era a maior escola de artes gráficas das Américas. E era ensino médio, Dani? Era um Ensino colégio médio. técnico. Era um Mas- colégio É o técnico. Ipiranga, né? No Não, é Ipiranga. na Bresser. Bresser. Ali na Ah, é Moca. Bresser. Moca. É. Não, e assim, aquilo ali era uma Bauhaus, Gente, era uma Bauhaus. Era uma Bauhaus aquilo. Os meus professores, muitos deles eles ainda eram da primeira leva, que eram os fundadores, que eram italianos, alemães. Aí era uma escola aberta, né? E era uma escola aberta e os alunos não saíam. A gente ficava lá. E era período integral. A gente era das 7 às 5 da tarde. Nossa. E eram 4 anos. Então, o pessoal fazia colegial em 3, a gente fazia em 4. Período integral. E a gente tinha acesso, na área que a gente trabalhava de criação, a todos os tipos de materiais, papel, Muita oficina, muita oficina. Então, aerografia, né? Aí a gente colocava as máscaras, né? Recortava. E, gente, era uma loucura, a gente experimentava muito fotografia. Só que o que acontecia? A gente fazia do começo ao final, porque a gente criava. Aí a gente ia, depois que a gente tinha a criação pronta, a gente ia para pré-impressão. Então aí a gente gravava os fotolitos. Tem gente que nem sabe o que é fotolito, gente. Talvez. A gente gravava fotolito, a gente montava a arte final, montava Talvez a gente tenha que pôr uma legenda aqui. né? uma legenda. Testar, depois eu falar. Aí, sei lá, Testar. retocar fotolito com a Bideck. O pessoal não deve nem saber o que eu tô falando. Mas era assim, né? Assim que fazia os antigos maias, né? Ficava ali com a Bideck. Então a gente fazia essa pré-impressão, gravava chapa, porque a gente tinha todo um parque gráfico dentro da escola, ia rodar máquina. E aí a gente viu o impresso Fazia saindo. todo o ciclo. Fazia todo Era o mágico. ciclo, era mágico. E aí tinha a parte de offset, rotogravura e flexografia. E tinha uma parte de serigrafia, era um pouco menor, acabamento. A gente chegava, a gente fazia os nossos cadernos, então você fazia uma capa muito elaborada, você criava uma capa, e depois você ia lá e fazia encadernação, costurava, a gente aprendia os diversos tipos de encadernação, né? Então, Essas eram as matérias. Tinha matérias de várias... de várias áreas do setor gráfico, tá? Mas a gente junto tinha com o ensino médio. junto com o ensino médico, Fascinante. ensino médio, e a gente ainda tinha muito química, porque a gente tinha muita aula de papel e celulose e de Química. pigmentos, né? Então a gente tinha os laboratórios de química que eram bem, tanto que tinha muita gente que saía e ia fazer engenharia química, né? Então assim, olha quanta coisa a gente não experimentou. Nossa. E era, então, cor, então pra mim sempre foi tudo muito natural, né, esse trabalho da cor. Aí eu fui trabalhar em agência, né, eu comecei como designer gráfica, trabalhando em agência, trabalhando na parte de embalagem. Agência de publicidade. Escritório de design, né, trabalhando com embalagem, né, então os primeiros trabalhos foram embalagens, então assim, era muito gostoso, você via aquilo, material, e você via no ponto de venda, você via no mercado vendendo, né. Porque você Aquilo era- criou, participou. eu criei, aquilo era, nossa, né? Então era muito incrível aquilo. Aí depois teve a parte de branding, né? Aí as coisas foram mudando e foram crescendo. Então, o que era a embalagem virou um display, aí o display virou um quiosque, aí o quiosque virou pão de gôndola, virou gôndola inteira, virou um stand, né? Então, aí que eu fui me especializar em design de interiores. Porque eu queria entender mais esse espaço tridimensional. Eu fui trabalhar num escritório que era português. Mexendo no Brasil, acho que Portugal, Brasil, França e Espanha, né, tinha. E na Europa, as duplas de criação, então, quanto aqui as duplas de criação, aqui escritório de design é diferente, mas em publicidade a gente falava que as duplas de criação sempre eram um criativo e um redator. Lá eles trabalhavam com duplas de criação, mas eles tinham, que falavam, era um gráfico e um arquiteto. Ah, que fascinante. São as duplas de criação. É mesmo. Porque eram projetos que eles faziam para grandes superfícies, né? Então, eles atendiam o grupo Sonai, então era que eles... como é que eles chamavam? Que era um projeto de arquitetura mesmo, né? Que você fazia com madeira, a gente fazia com papelão, com o polionda, né? E aí tinha a parte gráfica, tinha todo o envelopamento desse material. Que é acústico, né? Também servia como acústico? Não mas é porque necessariamente. era por conta da decoração. Mas o que é o Era Sonai? É que eu não... eu A acho rede que Sonai é de supermercados. supermercados, tá É uma bom. rede grande de supermercados. Aqui eu não sei se é igual o do Grupo Pão de Açúcar, né? Mas assim, Tá. era uma rede muito grande. Inclusive, eles tiveram aqui no Brasil, eu não sei eles fecharam muitas lojas, eu não sei se ainda tem, que era a rede do Big. Ah, tá Então, quando eles vieram bom. pro Brasil, a gente atendia É do Big e o grupo. Continente. É Mercado continente também. que era mais sul, né? Então, era Brasil inteiro.
Mas então, data sazonal, carnaval. Então aí, né, o próprio mercado fazia toda a decoração do mercado. Só que eram grandes instalações. Então você vê a Então, arquitetura ali presente com muita arquitetura. E tinha coisas que a gente tinha um arquiteto realmente que ajudava a gente nessa estrutura, porque ele tinha que ficar de pé. Não é só chegar lá e colocar um mobile, né? Um stopper, né? Um negócio que fica balangando ali um adesivo de chão. Não é dimensional. Eram peças tridimensionais. Né? Então, era a coisa mais maravilhosa, gente. Mas aí não. Demais. Hoje tá mas, vinculado ao mas VM, Pra será? ver, né? O Então, hoje tá em analógico. VM, mas É. assim, não vingou no Brasil. Ah, Essa é uma área, o que a gente fazia em Entendi. Portugal não vingou no Brasil. Por conta de comportamento consumidor, porque aqui as pessoas põem a mão. Então, lá não, né? Então, as pessoas não tocam. Até pra, né? Não sei, né? Eu lembro uma vez que eu tava lá em Portugal, segurança. e aí eu fui abrir a arca pra pegar um sorvete. Só faltou a dona do mercado ir lá e bater na minha mão. Ela, tá abrindo por quê? Eu vou pegar o sorvete, né? Mas é que eu tava escolhendo. Você não vai abrir pra escolher. Primeiro você escolhe, depois você abre. Aqui a gente vai no mercado, né? Aí o pessoal deixa aberto lá, batata frita, pão de queijo, fica lá. Meia hora procurando e depois pega. Já é de vidro, você olha. Mas é um costume. É Então, hábito. aqui, quando a gente tinha peças tridimensionais, aqueles pórticos, ainda tem empresas que fazem de papelão. Sim. Tem. Mas era toda uma estrutura, era um corredor inteiro feito de papelão, gente. Era assim, uma super estrutura. Tinha por dentro alguns encaixes, algumas peças de MDF, né, que fazia necessário para estruturar, né? Sempre tinha alguma estrutura, mas tinha muitas dessas coisas. Só que o pessoal colocava a mão. Então, às vezes a gente fazia um aplique, fazia alguma coisa, e aí a gente voltava depois de 15 Tudo dias, caído. tava tudo grampeado, tava tudo com fita adesiva e Não rolou no Brasil. Não rolou, porque as pessoas colocavam a mão, aí o pessoal à noite tinha que ir lá. E aqui também, a gente não tem uma equipe de VM dentro dos supermercados. Então, quem que fazia essa manutenção? O peixeiro, o açougueiro, o padeiro. É verdade isso. Às vezes a gente chegava no supermercado, era o cartazista, coitado, que chegava lá e a pessoa desmontou e ele dava um jeito, né? Então, assim, não vingou muito, porque a empresa fechou fazem alguns anos já, nem lembro quanto. Mas enfim, né? Mas legal. E depois disso, você foi pra onde? Você fez o design então, estudei o design de interiores, até porque eu queria entender esse espaço tridimensional, porque é totalmente diferente do dimensional. Apesar de eu ter trabalhado muito tempo com embalagem, ter trabalhado com display. A escala é outra, né, Dani? É outra escala. E outra coisa, você tem um display, você tá aqui, você tem o seu ponto de atenção, né? O campo focal, igual essa xícara tá aqui, eu tô vendo a xícara por inteiro. Mas eu tô vendo que tem uma cortina que tá azulada, não sei se ela é azul, mas eu tô vendo uma cor azul. Eu tô vendo uma coisa preta, eu tô vendo uma coisa branca ali. E eu olhando pra ela, eu tô percebendo o espaço. E isso é arquitetura. Você fica imerso que você não tem como não perceber. Então, não era só a peça, não é só aquele display que eu tava fazendo. Eu tinha que entender o mercado, aquele teto, forro, a gôndola, o caminho que as pessoas fazem quando elas passeiam. Qual é o caminho que elas fazem? Elas olham pra onde? Não é isolado, Não né? é isolado. Elas olham pra onde? O que chama atenção? Por que ela para, não para? Qual que é o melhor ponto? Qual que é o pior ponto? Aí eu até pensei da loucura de fazer arquitetura. Eu vou fazer arquitetura. Aí eu falei assim, não, 5 anos era demais, né? Porque eu não queria trabalhar com a parte de projeto mesmo. Fazer projeto de elétrica, projeto de hidráulica, porque a gente tem que fazer, né? Quando você faz arquitetura. Então, eu não tinha esses interesses. Eu queria entender o espaço. Por isso que eu acabei fazendo a especialização em design de interiores. E realmente abriu, assim, a minha mente, assim, né? Em outra esfera. Né? E aí, só que aí eu fui absorvida. Abduzida, né? Você foi abduzida, não é absorvida. Eu fui abduzida para o universo da arquitetura. Né? O jeito que me pegou. Porque aí, mas é muito sua cara porque também, você acaba conhecendo pessoas. Então, eu tinha amigas arquitetas. E eu venho de agência, eu já tinha trabalhado com estandes, né? Na parte de criação em agência, e depois a gente ia para a montadora, né? Bem, aquele outro modelo, né, de criação que tinha. Tinha trabalhado com os supermercados, então eu tinha essa experiência criativa
mais, não sei se é lúdica a palavra, mas mais livre, eu acho. Talvez Mais livre do que quem faz arquitetura. Que por mais que você faz a faculdade de arquitetura, sempre é muito o urbanismo, o residencial, né? Não é a Te loucura! categoriza, É, né? mas- Eu não vou fazer o Alice no País das Maravilhas, Mas né? tem a O arquitetura cenário do- cenográfica. Tem. Estuda essa nova Essa é arquitetura. boa, né? Que essa você vai fazer, assim, Essa é paisagem. boa. Não, essa eu tenho certeza. Essa eu teria feito. Olha. Mas dá tempo ainda. dá Nem tempo são ainda? 5 Poxa anos, são vida. 4 anos e 12 boa. meses. Ai, é. olha, ele tá me Tá seduzindo, né? Ele tá me seduzindo com essa arquitetura cenográfica. Então, mas eu acho que faria sentido, né? Porque era exatamente isso, era arquitetura cenográfica. Inclusive, o dono da agência, o seu João Carvalho, que é português, né? E já era um senhor já, né? Hoje ele deve ter muitos anos já, nem sei Acho que é 126, mas quase isso, né? É da outra querido. encadernação. E ele era arquiteto. E ele falou que era isso a palavra, cenografia. Ele falava, não, é uma cenografia. Quando eu vi algumas coisas, é muito publicitário. É muito publicitário. Né? É muito marketing. É muito marketing. Ele queria cenográfico. Porque ele falou que quando ele era criança, o pai dele trabalhava em cinema. E falou que antes de começar... Gente, isso deve ser, sei lá, no começo do século passado, né? Que coisa. Nos cinemas, antes de começar o filme, tinha uma apresentação, tipo, sei lá, um Circo de Soleil, tinha uma cenografia no lugar. E ele, enquanto criança, ele achava aquilo muito encantador. Então, ele fez arquitetura, mas ele foi para essa área de cenografia, que era o que ele queria levar para os grandes ambientes. Ele já estava né? pensando nesse formato tridimensional da ocupação do É, espaço. Isso exatamente. normalmente de forma lúdica, De né? forma lúdica, né? Para criar o encantamento. Encantamento era a palavra, né? Isso tem que encantar as pessoas, né? Então não é assim, o bem-estar. Não, eu quero encantar. Claro que você quer bem-estar, porque você não vai criar nada, nem que seja um stand muito louco, uma coisa muito louca para criar mal-estar. Para criar A não ser que seja uma instalação incômodo. muito, né? Em Otim, É, Alcido uma Meirelles, tudo em vermelho, né? É uma outra coisa. Mas a gente... Bem-estar é premissa básica, inclusive, isso eu falo com meus alunos, que quando eles começam, não, porque eu sou arquiteto, que o objetivo dos meus projetos é trazer bem-estar, ainda bem, né? Vai trazer mal-estar, né? Ninguém vai trazer mal-estar, premissa básica, então nem precisa ser anunciada, né? Já tá incíntrico, né? Já faz parte do negócio. Mas então, ele falava encantamento. E eu achava isso genial. E eu acho que foi uma palavra que eu absorvi também, né? Eu acho que essa coisa do encantamento. Você foi Você tem que encantada desde cedo, né? Pelos livros da Jujuba. Da Jujuba, Por tudo, né? foi. Na verdade. E aí, né, então, aí os amigos que eram arquitetos, eles começaram a me chamar para ajudar em decoração, projetos de interiores. Né? E assim, não, Dani, você tem um olhar... E eu não entendia o que era esse olhar diferenciado. Eu não entendia mesmo, porque não era o meu universo. Né? E aí eu entendia essa resistência, as texturas, as formas, as cores, a combinação de cores. Era uma resistência muito grande que eles tinham. Ou eu não sei, era um medo, né? Parece que era um lugar inalcançado. E para mim era muito simples. Não, é aqui, ó, e sai. Tem a ver com os rótulos na qual a gente é condicionado a se encaixar nos nossos mundos acadêmicos, pelo menos que a grande maioria frequente tem acesso, né? Claro, não vamos falar de outras vertentes da educação na qual a criatividade é o principal, mas a gente sabe que isso é muito raro, né? Não é acessível. E aí a gente vai aprendendo isso, né? Eu sou de uma geração que aprendi a decorar, que aprendi a não ter pensamento crítico, que aprendi a ter que reproduzir algo, né? Eu sou da geração que eu tinha disciplinas, né? Que recentemente eu aprendi isso, né? Tanto é que tem o nome de disciplina. Eu tinha que ser disciplinada a fazer aquilo que me mandavam. Quando eu vejo gerações, e principalmente, talvez, castas que têm acesso a uma educação com muito mais criatividade, com muito mais liberdade, ela te leva a lugares que são ilimitados, né, Dani? E a gente tenta ao máximo mostrar que a criatividade, essa questão do lúdico, essa coisa do encantamento, ela não pode ter limite, ela não pode ter regras. E é muito difícil a gente ensinar isso, né? Não tem a ver com dom, tem a ver com acesso, talvez, né? Eu acho que são muitas coisas, a gente tem muitas camadas aí. Eu acho que uma delas também, né, além disso que você falou, uma outra, é a questão do pertencimento e
como eu vou dizer, esse novo lugar de acesso, sabe? Então, se a gente pensa, vamos pegar, vai, Brasil. Aqui, eu não vou falar de outros lugares, porque eu não fiz projetos de arquitetura residencial em outros lugares. Mas aqui, às vezes, você chega na casa do cliente, e aí, o que você quer? Ah, eu gosto disso, 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 disso. Mas o que você espera? O que você quer sentir? Ah, eu quero sofisticado e elegante. Oi, isso nem é emoção, isso nem é sentimento. Mas aquilo tá na cabeça da pessoa. É como se o sofisticado e elegante é um lugar onde eu quero estar. Uhum. Mas por que você quer estar nesse lugar? Isso te pertence? Então, se a gente vê na história da nossa cultura, ainda é um país novo. Ah, sim. Ele é um país novo, né? Então a gente teve, né, ascensões financeiras, só que aí quando você chega ali nos anos 80, a gente teve muitas perdas, inflações horrorosas, muita gente perdeu muita coisa. Depois a gente vem em outras questões econômicas, em plano Collor, as pessoas voltaram a perder muita coisa. Então, assim, são novamente. perdas. Então, é uma cultura do... Isso tem que durar muito tempo. E isso aqui é uma cultura principalmente na arquitetura, que, né, não na Não na cenográfica, Não é efêmera efêmera, não né? na efêmera, né? Mas na arquitetura em si, isso aqui tem que durar muito tempo. Isso aqui eu não posso enjoar, porque eu não sei o dia de amanhã. Talvez até você fique rico por muito tempo, mas eu acho que tem essa mentalidade, sabe? Interessante, sei. Nessa cultura, É o fala assim, porque pertencimento. o Brasil, o pessoal é tropical, aqui tem muitas cores, e importa tudo de sei lá. Eu não sei de lá onde é que as pessoas acham que importa, gente, porque na Europa é tudo colorido, sabe? A gente tem cor lá. Eu não sei se você pega países escandinavos, enfim, mas é um negocinho, né? A gente tá pegando, tipo, a parte que não é colorida é quase que é o tamanho do ABC dentro do Brasil, sabe? É um espaço muito pequeno. As casas são cheias de textura, de forma, de coisas. No E uma Estados Unidos. miscelânea, uma Uma misturada, miscelânea! né? Então, isso, nos Estados Unidos, a gente vê filme e fala, gente, tem Que cafona, a gente até fala, né? Nossa, que cafona! Não, eu acho incrível, né? Uma casa de estampa, parece um showroom, né? É um showroom de empresa de papel de parede. Nos Estados Unidos é assim. Então, eu não sei também de onde As tem estampas, né, essa... as texturas. As pessoas têm essas coisas, que importa de fora. Eu falei, será que eles ficaram condicionados a pensar isso? Ou é porque a gente teve tantas crises aqui dentro, a gente tem questões sociais, políticas e econômicas tão grandes que impactaram no nosso espaço e as pessoas esqueceram, não conseguem perceber e acabam tentando buscar razões fora, né? Então, quando a gente está falando o sofisticado e o elegante. Então, aqui também a gente tem essa questão a gente tem algumas classes, principalmente as classes que ascenderam. É o novo rico. É. Porque o rico que vem de berço, o rico lá, neto do Barão de Café... Gente, as casas são coloridíssimas, paredes vermelhas, quadros com obras de artes de moldura dourada, né? Muita escultura, muita obra de arte, tapetes persas no chão. E isso é a pessoa que é rica mesmo, sabe? Yacht Clube do Rio de Janeiro, né? Ninguém entra, é um negócio que é fechado. Né? É um negócio que é fechado. Agora, o novo rico, não. Que é a pessoa que você fala assim, essa pessoa é muito rica. Mas a pessoa é muito rica, os pais não eram ricos, ou é só os pais que ficaram ricos. E aquele lugar de onde a pessoa vem, a pessoa não quer mais mostrar que ela veio daquele lugar. Então, ela precisa mostrar que assim, agora eu não tô mais naquele lugar lá. Né? Aquele lugar tinha muita cor. E aí se coloca num lugar que tá completamente que, na verdade, é pra negar a raiz. É um lugar de negar a raiz. Inclusive, eu tenho... Gente, eu tava ouvindo uma entrevista outro dia com um sociólogo e tinha uma moça que perguntou para ele assim, pessoas que sobem na carreira, ficam muito ricos, tem uns que voltam para a comunidade e ajudam a comunidade e tal. Agora tem aqueles que não olham para trás e não tal. E essas pessoas, o que você acha dessas pessoas? Eu falo assim, cada pessoa é um indivíduo diferente. As pessoas, tem umas que elas gostavam de elas amavam aquela comunidade, amavam aquele lugar e tal. Elas cresceram, mas elas continuam ali. Agora tem gente que odiava estar ali. E quer evitar ao máximo repetir tudo aquilo. Então a gente também tem que entender isso, a pluralidade do ser humano. E das sensações e dos sentimentos, né? Então, olha só quantas coisas a gente não tem que entender pra gente falar de cor. Não é? Vida então, assim, olha só, teve uma das primeiras palestras que eu fiz na Bahia, foi em Salvador, né? E aí eu ia falar de cor.
E aí eu tava, né, lá, eu falei, nossa, vou falar de cor para arquiteto, meu chuveiro molhado, né? Porque aqui. É um Aí eu pelourinho, né? eu comecei a falar para as 500 pessoas, aí eu cores. comecei com os Maravilhoso. arquitetos, e aí eu falei, ai, gente, vamos falar de cor, um assunto super gostoso, descontraído, mas eu sei que eu vou chuveiro molhado aqui, porque vocês devem fazer projetos muito coloridos, projetos cheios de cores. Aí tinha uma amiga minha, ela olhava assim para mim e falava, fazia assim, né? Não, né? E eu insistindo nisso, né? Na palestra inteira, né? Das coisas. Quem aqui já usou essa cor? Quem já. E eu vendo, né? Um silêncio, né? Uns grilinhos de fundo. E eu só dando, né? Pra fora, né? Assim, não tava fazendo sentido pra eles. Aí as meninas vieram conversar comigo. Falaram, Dani, aqui assim, que tem lugares que ou você tem gente muito pobre ou muito rica. E as pessoas que são muito ricas, que são normalmente as que têm acesso a um arquiteto para fazer um projeto, construir a casa e fazer um projeto de interiores, querem mostrar que elas não são pobres. E um marco de pobreza, né, ali era justamente os pontos turísticos. É marco de pobreza. Fala assim, não, a minha casa não é ponto turístico. A minha casa não Que é a pobreza, interessante. sabe? Porque é bonito, é colorido, pra gente são pontos turísticos. E todo o litoral, né, brasileiro. Então a gente fala, nossas cores e tal. Mas são pontos turísticos derivados de pobreza. Olha que Derivados, interessante. qual é a história daquele ponto? Então, a gente também tem alguns apagamentos históricos. Então, olha só quantos problemas sociais, antropológicos não existem por conta de hoje a gente ter esse mundo neutro, Da gente né? evitar. Aqui a gente pensando em Brasil, né? Da gente evitar a cor. Então não é só, o arquiteto não sabe usar, o cliente tem uma resistência, mas tem por quê? Tem questões históricas aí que a gente tem que entender. É E isso aí mesmo. trabalhar com isso. Aí é que entra, né, que alguns profissionais falam, a gente tem que ser um pouco psicólogo. Tem. Porque a pessoa, eu não vou naquele lugar porque eu não gosto de tal lugar. Mas por quê? Aí você descobre que no passado a pessoa, ela teve uma experiência ruim naquele lugar e ela não entra, sei lá, em supermercado que faz mal pra ela. Então aí o psicólogo vai conversar com ela, vai trabalhar tal, pra ela poder voltar a frequentar esses lugares. Então, às vezes, o que falta nas pessoas é isso, é entender as pessoas. Independente se é uma arquitetura residencial, se é um urbanismo, se é uma arquitetura cenográfica. Porque mesmo uma arquitetura cenográfica, você não está fazendo para uma marca, você está fazendo para pessoas. Pessoas, o Sim. tempo todo Para são pessoas, Dani. porque aquela marca, ela quer impactar pessoas, ela quer vender um produto para pessoas, ela quer, né? Tudo gira em torno de pessoas. Então a gente tem que entender as pessoas nas suas pluralidades. Exatamente. Né? Então eu acho que isso falta um pouco pra gente sair, que as pessoas acham que a gente tá meio estagnado. Nossa, faz anos que tá nesse bege, que tá. Porque não está se olhando para as pessoas. Então, quando você começa a trabalhar e entender mais a fundo, sair do raso, entender esse trabalho mais aprofundado, a história, a verdade, o pertencimento de cada pessoa, de cada grupo, de cada público-alvo, de cada marca, aí você começa a trazer cor com sentido. Ô, Dani, e aí eu vou complementar algo que acontece de forma muito assim, repetida na nossa área. Eu não acho que não é esse o contexto. Eu quero só complementar, porque também não quero ficar falando dos projetos da Bueno, mas eu quero complementar a importância da gente também embasar o nosso projeto em algo tangível, em algo que seja profundo, pesquisado, algo que Sim. seja embasado, né? Eu queria trazer um pouco esse complemento, porque quando você traz argumento, quando você traz conceito para o seu projeto e explica e defende, Sim. faz sentido, porque muitas vezes, talvez o que a gente pode tentar levar para o próximo ou para a pessoa, porque no nosso caso, por exemplo, a gente trabalha com camadas. Quem decide o projeto não é quem vai usar, que é diferente de uma casa. Sim. Então, acontece muito isso no mundo corporativo. Quem toma a decisão não é quem vai estar ali usando aquele espaço. E aí, o que a gente tem percebido, já não é de agora, de muito tempo, quando você traz uma narrativa como essa nossa discussão de agora, que foi um pouco mais aprofundada, mas que faz sentido, você desperta no outro o pensamento crítico, inclusive. Olha, eu não tinha pensado sobre isso, poxa, faz diferença. Então, quando você embasa numa narrativa, um projeto, você defende e mostra o porquê, talvez a gente consiga um lugar diferente para o projeto. Porque às vezes é muito do cliente, porque do cliente, que o cliente dele, não põe isso que o cliente não compra.
Por que ele não compra? E já corta ali, Dani. E já corta ali. Você não tem a chance nem de chegar na outra camada. Por que ele não compra? Então, às vezes, a gente tem que ressignificar, ou a gente tem que reeducar, né? Um trabalho, tem que fazer um trabalho interessante, né? Aí cabe ao criativo, né? Transformar o defeito num efeito, né? Para que aquilo possa, pro consumidor final, de repente, aparecer de uma outra forma, com uma outra roupagem. Falar, puxa, isso aqui é legal. Muito legal. Né? Eu tenho uma história de um cliente meu, mas é residencial também. Mas enfim, mas serve como, né? Eu acho que traz para reflexão. Fui na casa dele, não era tão pequeno assim, era no Itaim, né? Não era tão pequeno assim o apartamento. E aí você gosta disso, gosta daquilo, você recebe pessoas? Não. Tá, eu podia ter parado aí. Não recebe pessoas, não quero um espaço, só quero uma salona, né? Porque eu não recebo pessoas, né? Não recebe os amigos, né? Então, aí ainda perguntei, quando os amigos, né? Pra essa parte social, como é que funciona? Porque você quer saber da vida da pessoa, né? Ou stalkeando lá. Quer saber da pessoa. Ele falou, não, porque ali tem um monte de barzinho. Não, a gente desce, a gente marca sempre na balada, em algum restaurante, bar aqui embaixo, tá. Aí eu falei pra ele, mas por que você não recebe as pessoas na sua casa, né? Você sabe, eu sou um psicopata, né? Não sei o quê, tenho medo, né? Que as pessoas me roubem, eu sou um doidinho, né? Vamos tentar descobrir o que tá acontecendo. Aí ele falou, porque eu não tenho espaço, como é que eu vou receber pessoas aqui? Vai ficar todo mundo amontoado? Aí eu falei, e se eu criar um projeto onde você consiga receber pessoas? Você topa? Ele, nossa, super topo. E assim, eu, né, consegui construir um espaço aqui. Uma mesa que ela virava tipo um buffet, e depois ela virava uma mesa que cabiam 4 pessoas, aí o sofá era grande, tinha puffs, ele conseguia receber umas 6 pessoas, ele conseguia ter, ainda tinha um bar, né, ficava meio camuflado. Então, mudou. Se você tivesse parado ali... Eu podia ter parado, você recebe pessoas? Não. Acabou. A sua relação social, né? Quando você tem alguma coisa que você quer fazer, receber as pessoas, encontrar com as pessoas. Não, a gente desce, vai aqui na rua. Podia ter ficado só nisso. E isso é uma coisa que eu falo para os meus alunos. Muitas vezes a gente trabalha só com o nosso repertório. Só que tem que ter o criativo tem que ter uma outra coisa mais importante que o repertório, que é a curiosidade. A curiosidade é a palavra X, né? Porque, é mesmo. Porque a gente não tem como saber de tudo, a gente não tem como conhecer todas as pessoas, conhecer todo tipo de... São 8 bilhões de pessoas no mundo. Não tem como, né? E a curiosidade, ela, né, leva a gente para outro lugar. Teve um colega meu, inclusive ele é professor da Metodista. E ele tava, acho que ia ser sócio de um restaurante, alguma coisa, aqui no ABC. Né, que era o Redwood. Tem um Redwood? Tem, acho que tem. Era aqui no ABC. Além do isso hotel? Aí, não, também, ó. Isso aí, ó, também, gente. Isso aí no milênio passado, tá? E aí, na outra encadernação. E aí a Sagitária com ascendente Sagitário. Não, porque lá nos Estados Unidos, Redwood, que é assim, eu sei. Nunca fui pra lá, tá? Mas eu sei, sim. Nossa, show. Aquelas madeiras são incríveis, né? E eu só pensando em pica-pau, né? Porque, sei lá, falando pica-pau era legal, as madeiras, né? Sequoia, né? Gertrudes, né? Sei lá, né? Então, levar a mente pra um outro lugar. Acabou a conversa que eu fiz, Google Maps. Eu conheci a cidade inteira. Eu vi todas as fachadas de toda... Google Maps. A gente tem tecnologia pra isso. É verdade, As pessoas... Eu vi que você, né, uma conversa de um podcast que vocês estavam fazendo. Que tem muita viagem, que traz... Às vezes as pessoas não têm condições. Tá certo. A gente sabe. A gente não tem possibilidade. Às vezes tem fobia. Eu tenho uma amiga que ela tem dinheiro, mas ela tem fobia. Ela não anda de avião. Sabe? E ela trabalha com arquitetura. Né? Então, e aí, como é que a gente faz? As tecnologias estão aí pra isso. Né? Então, entra lá no Google Maps. E aí, o pessoal indo lá, né? Um dia que foi em um outro lugar, que tava todo mundo indo viajar. Foi pra África. Não lembro também. Eu também vou lá. Eu não fui? Eu não vou levar desaforo, não. Eu vou conhecer esse lugar. Aí eu entrei lá, eu olhei tudo. Eu vi a rua, né? Eu vi os bichos. Dani, é sobre a curiosidade. É a curiosidade. E Dani, e um contraponto da sua fala. E a gente até fala pros nossos alunos. E ali para Atibaia, e aqui para Bauru, e aqui para... Também a sua curiosidade, olhar também aqui para São Roque, nós fomos para São Roque, a gente ficou impressionado que nós vivemos de experiência ali, cultura e tudo. A curiosidade, não é? Às vezes você não precisa se deslocar tanto, você não precisa investir tanto, mas aguçar essa curiosidade. Ô, Dani, mais calma, que nós estamos 2 loucas aqui, o Boi não sabe nem o que ele fala. Eu sou um ótimo... Não, mas é que eu sou um ótimo ouvinte, vocês sabem disso. E o Boi não eu sabe. adoro
adoro mesmo. prestar atenção. Isso me abastece. Assim, Não, eu porque fico... nós já estamos viajando, né, Eu tô Bu? E, assim, vendo. e a Dani estava E- ali na cronologia do desenvolvimento profissional dela. É. Sim, Ih, gente, já eu tá, falei, caramba, puxa o fio de novo, né? Puxa o vamos- fio lá pra Ah, trás. mas é que Essa quando puxada. abre, assim, abre ao mesmo É. tempo, abrem 52 pastas. E aí a cada pasta vai abrindo também as suas Aqueles comportas. mapa Meu Deus, mental, eu né? sei. É, Eu- e aí tá abrindo, eu também fico, eu tava em qual pasta? Ah, Eu mas tudo sei. bem, vai, vamos Eu, lá. como vivo só com mulheres em volta, assim, que eu acho maravilhoso isso, eu fico perdido, assim. Eu falo, meu Deus do céu, não colocou ponta, não colocou vírgula. Quando que É. muda o texto? Quando mudou o tema, ele Mas fala, beleza, "Cara, eu mudaram tô o tema que bem. eu não Eu sou percebi." ótimo, percebi. pode Eu seguir. só quero puxar um ganchinho, que você tá falando meus alunos. Que momento que você foi dar aula na Metodista? Eu quero que você conta isso. Que Nossa. momento você virou professora nessa Foi numa trajetória? premiação Fernando Pini, que é o prêmio de excelência gráfica. Perfeito. E eu era jurada, né? Ainda sou jurada do prêmio Fernando Pini. Eu nem sabia que E- ele existia ainda. Olha que É, coisa o prêmio de excelência fortíssima do gráfica. Pini. Já foi infinitamente, era um negócio Eu lembro dele. gigantesco, gente, era gigantesco. Mas assim, como a gente mudou muito desse mundo online, o mundo e o mundo físico, né? Então a gente tem menos impressos. Então a redução do prêmio é por conta de que a gente tem menos impressos. Mas ai, tinha cada coisa, eu fui jurada, assim, cada coisa, eu só queria chegar no final assim com uma caçamba, né? Falando, vou levar. Uns materiais, assim, um primor, uma qualidade maravilhosa. E aí eu tava lá na premiação, tava conversando com uma amiga minha, que ela era coordenadora de alguma coisa também lá dentro do Pini. E aí apareceu uma outra moça conversando com ela, e aí essa minha amiga, que era colega de escola, que tava lá, ai, Dani, você fez o curso de design de interiores, não sei o que. Eu falei, já tinha acabado, falei, tô trabalhando com interiores agora, não sei o que. E aí essa moça falou, você é designer e designer de interiores, você dá aula, né? Foi uma conversa, ela falou assim, eu falei, eu já tinha dado palestra, eu falei, nossa, sagitariana, a gente finge costume, dou sim, lógico que eu dou, né? E era a Juliana Harris. E ela tava abrindo, ela tava coordenando o curso de design de interiores, tava Que abrindo o curso de legal. design de interiores na Metodista. E aí depois disso conheci o Bonetti, né, o Fábio Eloy, fui conhecendo outros professores, outros colegas, aí a gente foi se absorvendo, né, dentro dos cursos da Faculdade de Comunicação. Ah, foi Aí aí foi que a aí. Dani professora nasceu. Foi aí que a Dani professora nasceu. Fascinante. Foi Quanto numa tempo? fofoquinha de amigas, né? Ai, tá fazendo o quê? Mudei de área, fiz o quê? Design interior. Nossa, foi 2010, eu acho que foi 2010 Você ficou bastante tempo dando aula na Metô, né, Dani? Acho que foram 7, 8 É anos. bastante. 7, 8 anos. Bastante. Eu te conheci Foi. através da Metodista. Foi, com o foi. Bonetti, Então, aí com a Metô. lá eu dava aula para criação no geral, né? Mas sempre eram projetos especiais, fazia as coordenações dos projetos de conclusão, orientação, criação de material para ponto de venda, tinha, como é que era lojas conceitos, aí tinha a parte de interiores também, mas sempre eram cursos focados na parte criativa. E aí, quando eu saí da faculdade, eu falei, eu vou montar um curso meu sobre criação, né? Legal, Faço quero chegar isso. nesse ponto. Sobre criação, vou falar sobre criação, processos criativos. E conversando com algumas colegas, e o negócio da cor, aí eu falei, gente... Mas quando eu já estava na faculdade, eu já estava percebendo um abalo na força, assim, quando eu via que... Porque eu dava aula de cores para um curso, e tinha outros professores que também davam aula de cores. E aí eu ouvia falar, mas isso não funciona, não, né? Isso aí não é bem assim, né? Porque eu já tinha passado por muitas áreas. Eu já tinha feito marca, trabalhado com branding, tinha trabalhado com embalagem, tinha trabalhado com cenografia, tinha até com a parte de moda, algumas coisas a gente já tinha feito, né? Então eu falei assim, não funciona, porque não pode usar vermelho, plural, vermelho né? é quente. É um leque. Eu faço o que com Brahma, né? Cerveja é quente, porque Brahma é quente, né? Ninguém não vende. Vende, é líder e é vermelha. Então, assim, as coisas comunicam de forma diferente, que a gente não tá... Quando a gente olha uma cor, gente, a gente não tá pensando assim, ai, preto é chique, ai, preto é luto, ou ai, o vermelho é ódio, é amor, ou é fome. Não é só isso, tá? Não é. E o vermelho pode estar ali só para chamar atenção. Ele não é nem para dar fome, nem para dar ódio, nem para dar amor, não é para dar nada. É só pra... O meu primeiro carro foi vermelho.
E aí, eu escolhi um carro vermelho, meu pai queria morrer, né? Porque também, isso também foi no milênio passado. Ele não vai conseguir nunca mais vender esse Vendeu o carro. carro. Que a gente já cultura Já dos, compra cultura dos pai baby boomer, né? É. Já compra pensando em vender, pensando em vender. E aí, só que por que eu escolhi vermelho? Então tem que ser vermelho. Eu não falo pra ninguém. É porque eu sempre fui meio doidinha. E eu perdi os carros no estacionamento, perdi o carro na rua. Uma vez eu perdi o carro do meu pai no Pacaembu. Que eu estacionei e onde... Gente, mas olha... Eu acho que eu fiquei 2 horas andando nas ruas do Pacaembu, chorando. Tipo roupinha da e rainha, né? achando- Pra ela tá ali achando que tinham roubado o carro, né? Assim, não. E estacionamento de shopping. Ai, também, né? Então, eu sei que meu pai sempre teve carros cores neutras. Muito Então, bom. eu sempre vivia perdendo carro. Falei, não, o meu vai ser vermelho. Então, de longe, eu já... Ó, tá lá, né? Então... Pra mim, ele simbolizava aquilo, não é assim, eu entro no carro, tô com ódio, eu sou uma motorista agressiva, né? Meu carro Não é é vermelho. nada disso. Não era nada disso, eu só tava em paz. Olha, o vermelho me trazia paz. Porque eu sabia que eu ia encontrar meu carro. Só Ora, a alegria isso. de viver. Só isso. O indivíduo, né? Como O você falou, o indivíduo. indivíduo, né? O A indivíduo, particularidade. Então, era isso que eu percebia nesses discursos de cor. Quando eu via algumas especialistas, professores, falando muito essa coisa engessada, né? Dessa psicologia da cor rasa, né? Tal. Aí você Inclusive, foi às vezes, pesquisar mais. eu fui pesquisar mais, eu falei, não, gente. Aí tinha um livro que as pessoas compram muito, né? Um dos best-sellers no Brasil sobre cor. E eu falei, tá, eu sou muito também questionadora da verdade, né? Então também assim, eu não fico aceitando só. Também isso, gente, que eu estiver falando, às vezes eu tô falando é mentira, tá? Não faz sentido nenhum, me questionem também, né? Mentira, eu não falo mentira. Mas às vezes fico aí também o direito da É a dúvida. sua, sim. Pode ser, é a minha interpretação de mundo, é como eu vejo. Né? Então eu falei, esse livro tal. Aí eu descobri que o livro foi escrito no final dos anos 80, na Alemanha, em Berlim. As pessoas entrevistadas. 80. 2.000 pessoas que foram entrevistadas ali. E o que estava Num acontecendo? recorte Num recorte. E o que estava tendo em Berlim? Poxa, eles estavam tendo todo um problema político. A gente teve a queda do muro de Berlim. 89. Então, eu falei assim, mas Helena. essa pessoa, quando ela entrevistou essas pessoas, elas estavam impactadas por aquele conteúdo que estava acontecendo, né? Naquele contexto Sociopolítico, todo. geográfico, naquele contexto geopolítico, né? Elas estavam impactadas com aquilo. Será que se ela fizesse a pesquisa hoje, a resposta ia ser a mesma? Porque se passaram quase 40 anos, as pessoas mudaram, os jovens são outros, as culturas são outras. E ainda né? é um livro de referência? Ainda é um livro de referência. Ai, você não vai falar o E aí, livro? não vou, eu não tenho bons advogados. Eu não tenho bons advogados. Mas enfim, e aí tem muitas coisas que estão lá. Ai, porque tá escrito no livro. Aí eu já fico, jura, né? E não tá, né? Então, e é isso, as pessoas elas só, tá escrito no livro. Tá. Ah, porque tal pessoa falou. Tá. Isso faz sentido? Né? Então, também é isso que eu falo, da curiosidade. Faz sentido pra quem? Faz sentido pro meu cliente? Ou tá lá, já veio a receitinha pronta, né? Já falou que as pessoas gostam mais do azul, menos do marrom, já absorvi isso e já vou jogar pro mundo, né? As pessoas não gostam. A tal da superficialidade. Que as pessoas não gostam do marrom. Gente, esse ano vendeu marrom que foi um horror. Né? Como vender o marrom? Aí a gente entra em outras questões, né? Também de um misto aí de uma leitura de Zeitgeist com uma manipulação midiática, enfim, outras já outra são. vertente. A gente precisa de um outro podcast para falar disso, porque esse podcast é longo também, né? E eu sou, né? Eu gosto do babado, né? Eu gosto de criar polêmica. E essa reação é importante porque faz a pessoa refletir e de fato se incomodar, né? Eu acho que é muito legal esse seu papel. Então, mas foi nisso, nessa que eu comecei a ficar, falei, não, tem que entender mais da cor. Aí eu comecei a ver, porque as pessoas, eu vejo muitas vezes especialistas, né, que são de uma área X na internet, falando assim, não, porque o designer, ele, no círculo cromático, eu falei, meu Deus, eu trabalhei 20 anos em agência, trabalhei com empresas gigantescas, com Johnson, com Hyundai, né, Gerdau, Jansen Slag, empresas muito grandes. Não existe isso, a gente tá lá, o criativo, o diretor de arte, o círculo cromático, análogo. Não tá, o mundo corporativo. Não usa isso, tá? Não o usa. designer não usa isso. Aí, não, porque da Disney, o ilustrador da Disney. Aí eu fico, nossa, aí eu falo, meu Deus.
Né? Então tá. As pessoas acham, e aí elas falam o que elas acham. Porque, não, me fala, que ilustrador é esse da Disney? Que Yoda, né? Me conta! Me apresenta esse. Não, Imagina a nossa área. Se eu pegar agora meu WhatsApp, o pessoal que tá sabe, então, criando aí tem para um evento, né? existem as lendas urbanas. Aí, né, é capaz eu falar e vir alguém. Ai, vai dizer que as bruxas da Disney não são violeta. Existe, além disso, existe outras informações. São filmes caros, são produções grandiosas. Se vocês verem quantas pessoas trabalhando num filme que seja, é muita gente. Que não é, é facinho, é só pôr redondo e roxo, é só pôr pontiagudo e Não, verde. Não traz essa superficialidade, Não né? é, então, tem muita pesquisa, tem muito estudo por trás, porque é um conjunto de, não é só a De cor. informações, né? Existe a cor, existe a forma, existe o contexto, né? Existe toda uma narrativa do personagem, até a voz do personagem, a forma como ele fala, faz a gente entender se ele é bom, se ele é mal, né? Por que me dá raiva, sim, né, nesse é personagem, fascinante. né? Então, não é sempre. Então, vamos pegar, sei lá, Harry Potter. Você pega a bruxa lá, Dolores, que ela é toda fofinha, ela parece uma vovozinha fofinha, toda de rosa que gosta de gatos, e ela é puta malvada, né? Então, e aí? E a gente tem raiva dela. Mas por que você tem raiva dela? Como Ela parece conseguiu? uma vovozinha fofinha, né? Que gosta de gatos e toma chá. Né? Então, existem, quando a gente estuda semiótica, né? Existem outros signos, outros símbolos, outros pontos de observação que, para quem tá assistindo, ele vai falar, não tem coisa errada aí. Isso aí é algo errado, não está certo. Te dá o incômodo, te Te dá tira o do lugar incômodo. comum. Muito Te legal dá o isso. incômodo, e Isso é esse muito foda. incômodo que você começa a sentir um ranço, um amor gigantesco, isso. que faz a gente se apaixonar Que também poder é esse? por personagens que são maus, vilões, né? É que faz a isso. gente se apaixonar por E vilões. você Você fala, quando você se essa dá pessoa conta, você ser tá ruim. defendendo o O vilão, né? Você vilão, tá torcendo por é. ele, né? Então, e com a cor no espaço a mesma coisa. Com a cor, com a forma, com todo mundo. Eu tô defendendo meu peixe aqui, Você né? defende seu peixe e eu defendendo vou meu peixe. aproveitar e vou fazer esse link. E isso tem a ver com a neurociência, Dani? Não é que tem a ver com a neurociência. A neurociência explica. E essa A relação, neuro Dani? explica essas nossas relações mentais. Muitas questões, elas estão guardadas Neurociência explica, nessa nossa perfeito. memória, nesse nosso DNA primitivo, ancestral, coletivo, que tá gravado na gente, né? Então, se a gente pegar ali, ó, Homo sapiens, vamos pegar, porque enquanto espécie são milhões e milhões de anos. Uhum. Homo sapiens que é o mais novinho, o mais Mais jovem, que tem recente. o mais recente, que tem 30 mil anos. Gente, 30 mil anos. Que a gente é inteligentinho. Então, se você pegar, as pessoas falam, tem 500 anos, em 1000 anos. Eu falei, gente, 30 mil anos. 1000 anos, 100 Nada. anos, 50 anos, não é nada, sabe? Não é nada. E aí você pega, quando a gente está inserido em grandes cidades, nesses projetos urbanísticos, né? Bem, a gente imagina 30 mil anos, não, 30 mil anos, a gente imagina algo recente, né? Você imagina aí, sei lá, vamos pegar os últimos 200 anos que a gente tem, né, cidades, maiores construções, né? E todos os anos que ficaram para trás, a gente estava onde? O que era o de nosso direcionamento, o nosso senso de tá calor, tá frio, tem colheita, não tem colheita, pode comer, não pode comer, é bom, era o tempo, era as paisagens, era a natureza. A natureza. E a gente, tanto que a gente, quando a gente estuda, né, o design biofílico, que não é só plantinha, é muito mais do que isso. É entender como o espaço, a natureza, o que está gravado na gente com relação ao espaço natural, né? E como a gente interpreta isso. Então, a gente traz esses mapeamentos também na neurociência, que é um dos campos que eu me especializei, né? Que é a neurociência e psicologia positiva. Então, uma outra coisa, né? A neurociência são muitas áreas, tá? Então, também, porque hoje parece que a neurociência virou o design thinking, né? Fala assim, nossa, mas o cara tem um chip no cérebro que é um neurocientista, e aí tá falando de cor. É que são muitas áreas de neurociência, tá? Então, a gente tem molecular, sistêmica, comportamental, cognitiva, molecular, sistêmica, comportamental, tá faltando uma.
e né, dos elementos, tipo sódio, potássio, enfim, são muitas áreas. E dentro dessas áreas a gente vai entender como cada uma interfere no comportamento. Igual, né, hoje já é sabido, através de tudo, que o excesso de sódio traz alucinação para as pessoas. Né? Então, muitas vezes um idoso está alucinando, acho que tá com demência, alguma doença senil, e na verdade ele tá com o rim não tá funcionando direito e ele tá com excesso de sódio no corpo. Né? Então, isso altera comportamento. Para as áreas criativas, os estudos mais eficazes são os da neurociência comportamental e o da neurociência cognitiva. Que aí a gente vai estudar memória, linguagem, neuroplasticidade, que é a possibilidade que a gente tem de ressignificar as coisas, de dar novos caminhos mentais, né? Criatividade, né? Então, são esses A estudos... cognitiva. A cognitiva e A outra que você não... comportamental. A que você não lembrou poderia ser fisiológica, Dani? Não, nossa, né? Ele fugiu. Tá bom, Agora não só vai... para tentar fugiu, fazer o mas link são umas com 5 todas. áreas. Mas vamos falar da comportamental e cognitiva. Que a gente vai ter, né, os próprios elementos, né, sódio, potássio, enfim, esses. Aí a gente vai ter a outra que vai ser os neurotransmissores, neuromoduladores, o que é a dopamina, ocitocina, né, serotonina. E depois a gente vai ter os sistemas, que é o sistema cardíaco, o sistema nervoso, entre outros sistemas, e aí entra a comportamental e a cognitiva. Então, Perfeito. né, cada uma vai estudar um campo. E trazer os estudos, a minha especialização. Eu não sou neurocientista, tô longe disso. Mas percebi. não ia dar muito certo, né? Tô bem longe disso. Mas as especializações, os estudos, eles trazem pra gente um local de pesquisa, né? Um aporte de entender esse comportamento humano, né? Então, eu gosto muito da memória. Né, os estudos da memória, eles são importantíssimos, né? Então, de buscar essas memórias, né, enquanto vivos, é claro, porque morreu vai ficar memória, né? Mas da nossa infância, enquanto seres viventes, né? Que experimentam desde que a gente nasce, da nossa infância, né, da nossa adolescência, são áreas importantes essas, né, que são os primeiros setênios, que a gente traz aí informações também do Rudolf Steiner, que é o criador da antroposofia, da escola da Waldorf, então um conhecimento muito sábio, mas tem essas memórias ancestrais que estão gravadas no nosso DNA. Então, quando fala assim, o laranja, né, vamos pegar um exemplo, que às vezes parece que é raso, mas faz sentido, tá? É que não é só isso. O laranja é uma cor é uma cor criativa, é uma cor que faz as pessoas conversarem mais, estimulante, né? Ok. Em que circunstância, em que contexto e de onde vem essa loucura? Quem inventou isso aí? Essa bobagem? Será que é uma bobagem? Será que alguém inventou? Então, na neurociência, né, algumas evidências que a gente tem, que aí estudando ciclo circadiano, que é a circadiano, fugiu o nome. Mas é do ciclo circadiano, esqueci o nome da área, né? O nome completo, tô num trava-língua aqui. Que a gente tem os horários do dia, a gente tem as luminosidades e tem as cores da luz do dia. Se a gente pegar eu falei, vou mostrar, 30 mil anos, né? Então, 30 mil anos, que ele não tinha lá o celular tocando, né? Tem que bater o ponto, ou tá na hora de voltar para casa. Não, alguma coisa tinha que dizer para ele que ele tinha que voltar pro abrigo dele, porque senão ia ficar de noite, e aí vinha o bichão e ia pegar ele lá na savana. E o que era? Era o tempo, que era o crepúsculo. Que cor é o crepúsculo? Alaranjado. Então, das 5 até hoje, entre 5 e 7 horas, o nosso corpo, ele vai liberar neurotransmissores, vai liberar, né, elementos dentro do nosso corpo que vai fazer a nossa pressão aumentar, que vai fazer com que a gente crie a pressão aumenta, a gente parece que tem dá aquele gás, assim, tanto que alguns professores de educação física, que é o melhor horário para fazer academia, esse finalzinho do dia, que realmente parece que o nosso corpo, ele busca um restinho de energia do dia para gastar, preciso gastar. E vem dessa época, porque o caçador-coletor, ele ia caçar e colher muito longe, não era ali, não tinha uma hortinha no campo de casa. Então, quando vinha o crepúsculo, ele tinha que voltar correndo. Então, de tanto eles entender que tinha que voltar correndo, é como se o cara passou o dia inteiro caçando e vai ter que correr. Então, mas o corpo liberava ali aquela adrenalina, liberava ali os hormônios que ele precisava para ele voltar correndo para procurar o abrigo.
E a gente carrega isso E a tudo gente no nosso carrega DNA isso. ainda. Tanto que, né, eu vi Uma uma loucura isso. pesquisa de evidências onde tem grandes picos de... Quando a pessoas que têm distúrbio do pânico, crise de ansiedade, costuma dar no final do dia. Porque é a hora que o seu corpo, hormonalmente, ele dispara ali aquela Pra você adrenalina, voltar. é meio que pra você voltar, mas Voltar pra dá aquela caverna. agitação, e se você não tá bem, descontrola tudo. Então a pessoa fica mais agitada no final do dia. Fascinante, não, Fascinante. gente, é E tem a ver com fascinante. o laranja. Então, assim, é como é um sinalizador de que isso aí, né, pra É você estímulo. dar, é um estímulo. Só que isso num campo primitivo. Por quê? Aí, enquanto seres viventes, né, e né, nesse momento, espaço-tempo, a gente vai ressignificando a cor. Ah, sim. E ela vai tendo outros valores, vai tendo outras informações, ela vai comunicando coisas diferentes. Então, enquanto para esse homem primitivo, essa tonalidade alaranjada do céu era para dar um estímulo para ele voltar correndo e ter força, liberar hormônios, para ele voltar correndo pro abrigo. Se a gente pegar hoje, e a gente, vamos pegar lá, um caso que eu dei até numa palestra que a gente deu, né? Você vai ter um preso americano que Uhum. recebe lá a roupinha laranja dele. Ah, ele recebe a roupa laranja para ele ser muito criativo, ficar agitado, ter boas ideias, né? Não, gente, Pra não. ser visto mesmo, É, na então, fuga. o que acontece? Na hora que ele recebe, aquilo já foi ressignificado pra ele. Na hora que ele recebe aquela roupa, um negócio uniforme pra ele colocar, na cabeça dele ele falou: ferrou, mas fudeu, né? Não rolou, Deu ruim. Deu ruim. Então, ele já ressignificou. Não tem mais a ver com essa Deu ruim. potência né, da Do laranja. criatividade, do laranja. Nossa, Dessa adrenalina. é ótimo, agora eu vou ter vespertina. muito tempo pra bolar plano de fuga. Não é sobre isso. Inclusive, assim, porque aí fala, pô, mas não podiam escolher uma outra cor? Normalmente os presídios, eles eram em áreas onde em volta tem mata e onde ou então tem mar. E o laranja Verde e é a azul. cor que mais destaca no verde. Tanto que as boias salva-vidas, elas são daquela cor laranjona e não é pra quem tá jogando, é pra quem tá se afogando. Você não tá vendo nada. Blá, 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 e vê aquela coisa laranja, você consegue localizar no meio do mar, né? A boia salva-vidas. Então o laranja é pra localizar o preso. Então aí vamos lá pra cenografia, inclusive acho que teve uma que vocês fizeram, não lembro, que era toda uma paisagem. E aí tinham umas lycras estendidas que tinham caminho de passagem. Tinha uma paisagem verde, acho que era um jardim, e tinha uma lycra tensionada, que eram Não umas lembro. cores vermelhas, alaranjadas. E aquilo, e eram poucas, não era um espaço fechado. Mas Não é no Fruit, não, né? eu Talvez. Não, sei acho se que era, não. Eu não sei, bem, eu não sei. E aí, eu sei que era uma passagem, tinha essas lycras tensionadas, laranjas, e aquilo dava uma direção visual. Pelo contraste, né? Por Pelo essas contraste, cores. e porque assim, você tem o verde, você tinha uma cor muito forte atrás, mas o laranja ele vai sobressair, então o seu olhar vai pegar o vermelho, e ele vai seguir como um direcionador de caminho. Então a pessoa não vai ficar, eu vou passar por aqui. Não, ela entendeu que o Entendi que ali tá caminho direcionando. tá direcionando e não estava todo fechado, eles eram uns tensionados abertos, tinham vãos grandes. Mas te direcionava a passagem, porque o olho ele já entendeu aquilo como... E isso aí tá gravado aí nesse entendimento. Ai, que loucura. Tá Ô, vendo? Dani, Mas esse aí eu fiz pra você realmente prestar Prestar atenção atenção. nesse túnel. Foi Falou- intencional, né? Ô, Bueno, Dani, tá nosso certa. tempo tá acabando, você tá sabendo? Ô, poxa Dani, vida. mas calma, eu preciso muito trazer aqui um recado para quem tá aqui com a gente e principalmente a gente falar muito dessa questão do aprendizado, né, Dani? Porque você trouxe aí toda uma trajetória de aprendizado e de busca e de curiosidade, de estudo. E principalmente porque você é uma pesquisadora, né, Sim. Dani? E agora você está mais do que nunca fazendo um repasse disso, né? Você já dava aula, você já dá palestras, você participa de tendências, né, Sim, Dani? sim, Eu acho que pesquisa de você tendência. pesquisa de tendências, que você está sempre envolvida. E agora você vai lançar um curso sobre Sim! cores aqui na nossa plataforma da Arxi, Dani. A gente precisa contar essa novidade, porque é algo que a gente já estava há muito tempo tentando trazer, porque a gente sabe da importância do estudo de cores para o Sim. espaço. Você Sim, acabou então, ó, de dar uma de aula. toda essa conversa que a gente teve, então já mostrou que não é só embelezamento ou decorativo. É Exatamente. muito mais. É muito mais profundo. Mais. Tem uma Principalmente- inteligência por trás disso. E principalmente a gente que tem a responsabilidade de trabalhar com marcas, né, Dani? Sim. Com marcas, com mensagem, Sim. com coisas que são extremamente importantes no mundo corporativo. A gente, Sim. através do espaço, comunica tudo isso, É. né? E porque também, Dani, você imagine quem tá aqui ouvindo a gente, ouvindo tudo isso. Eu e o Bueno, a gente tá aqui fascinado. Eu imagino quem tá do outro lado ouvindo tudo isso, né? Onde a gente consegue
trilhar. Pode falar, vou Não, trilhar. mas assim, pra variar, sempre eu tô viajando aqui, né? Não, Tá eu vou. renderizando, Tá Não, renderizando. eu sempre, quando tem. Nós estamos nessa situação aqui, eu fico imaginando, eu vou entrando assim, a hora que eu vou. Por isso que até eu acho que tem um silêncio meu mortal aqui. Mas é Que que o eu Bueno vou criativo, né? me Viagem. adentrando nas histórias, né? Que são histórias. Agora, hoje em dia, com essa velocidade, né, que a gente vive hoje, né, que as pessoas não têm tempo para nada, eh, a gente entendendo um pouco, porque a gente trabalha com cores, né? Sim. E às vezes a gente entendendo, né, a gente acaba capsulando tudo essas informações que a gente tem, né, porque a gente escuta ou vem de um lado ou vem de outro a informação, né, o significado das cores, como que a gente trabalha com as cores, né, e seja de qual forma. Mas a gente, hoje o convidado nosso, né, o cliente nosso também, a gente entende que eles também, não que eles sejam superficiais, mas é que o tempo deles está tão Sim, reduzido que a gente precisa, sabe aquele negócio, passar sim, aquela sim. informação instantânea que a pessoa olha, sente, mas aquela pressa, ela não consegue mais degustar, Sim. né? Ela não se. Hoje, infelizmente, as pessoas não têm mais tempo de fazer aquela degustação do que nós estávamos falando aqui antes, que era muito mais analógico, o tempo para observação, tudo. Eu vou ser sincero, eu sou criativo e eu sou desse. Eu carrego isso comigo do tempo, de precisar. Eu, quando eu vou fazer uma criação assim, às vezes né, a gente até brinca. Amor, me passa ela como, né, o comercial da empresa, né? Ela recebe alguns briefings durante o dia e às vezes ela tem guardar na empresa, tem um circuito para ser feito, a informação até chegar na hora. Da Falei, criação. mas me fala sobre o que você conversou hoje, com quem que você conversou, o que que era aquele projeto. Por quê? Eu preciso desse tempo, não é instantânea a É. criação, sabe? Então eu preciso, às vezes ela me conta algo hoje e o projeto eu vou mexer daqui 15 dias. Mas eu fico já esses 15 A dias gente, buscando, eu e digerindo, preciso do Digerir. tempo para chegar. Na É. hora, eu vou ser É. sincero, eu sou racional e eu sento para resolver. É. Mas eu precisei de 15 dias para ir Mas eu tenho isso também. pensando e detalhando. A hora que eu chego, eu já sei exatamente o que eu vou fazer. Então é uma. Mas o convidado nosso hoje não tem esse tempo, né? Às vezes ele vai na reunião, tem que passar, a gente tem que colocar coisas na frente dele para ele tropeçar, até para falar, calma, olha, observa, veja que você está aqui nesse local. Às Então, vezes a gente cai pro óbvio, né, amor? e Pra às vezes a tentar. gente precisa usar as cores com essa simplicidade rasa, né? De falar, meu, Sim. vamos colocar um laranja porque desperta, vamos colocar um azul porque acalma, vamos colocar um verde porque. Mas eu acho que é o que precisa ser hoje, infelizmente, está dessa forma. Mas eu acho que Mas a é bacana saber do conhecimento, simplicidade, né? né, a simplicidade ou até o raso vem porque falta informação. Sim, Cadê as pessoas para passar essa informação? Né? exatamente. Porque eu sei também, igual enquanto uma pessoa que trabalhou em agência, e hoje, né, também esse mundo nosso, esse mundo contemporâneo, eu sei a agilidade que pede. E eu faço projetos de cor. Só que assim, que de repente, se fosse uma coisa que a pessoa não tem informação, ela vai demorar 15 dias. Eu faço em 3 dias. Por quê? Você tem uma metodologia. Eu não tô lá pirando, falando, eu vou esperar a deusa colorida baixar em mim, eu saber. Não, eu sei informação, eu tenho um briefing, um bom briefing de cor, eu tenho uma metodologia de pesquisa, então eu sei que é isso, o resultado sai rapidão e pronto, sabe? Então você tem que ter a metodologia. Sim. A gente precisa disso. É vida. Porque, novamente, né, a gente tem aquela briga de não é arte, é design, porque a gente sabe que a arte, você pode, né, você tem inspiração, você... Tem a licença Não, poética, eu tinha uma chefe que ela falava, vocês são uma máquina de criação, é uma indústria criativa, né, ela falava assim, né, trabalhar, criou hoje, cria amanhã, se não dá pra coisa, tem que ir pra outra área. E isso ela falava 20 anos atrás. E hoje faz todo sentido, porque é isso mesmo, Nós estamos gente. vivendo isso. A gente tá vivendo isso. A gente, não vê inspiração, não vê inspiração. I'm so sorry, né? Não tem que vir inspiração, você tem que ter a metodologia, Isso né? E mesmo. depois com a metodologia, no final,
a inspiração acaba que ela, né, o negócio se Ela vai se materializa. desenvolvendo Se no decorrer do materializa. método. Ela vai se desenvolvendo no decorrer do método. É. É exatamente isso. É isso que acontece. E outro ponto que foi legal, né, assim falando, porque essa é a realidade, né? É a realidade que a gente vive hoje. E para ser um profissional nessa área, então, É. quem é o profissional não pode ser raso. Não. Não. É onde confunde, É. acha que, né, pega uma informação rápida, né, tipo, numa pesquisa Ela pode estar rápida, encapsulada, rasa. né, Bueno? Mas Sim. ela tá lá. É. Ela tá ali incorporada Agora, na sua... juntando todo esse conhecimento tudo com uma bela defesa, Sim. né, porque aí vira uma Sim. verdade. É isso Sim. mesmo. Como é importante fazer a defesa e dar para quem esteja do outro lado, seja o nosso cliente ou seja o convidado que vai participar tudo, você realmente acessar informações, verificar que daí ele olha com outro ponto de vista e fala, pô, realmente esse aqui faz sentido, né? Faz sentido. A gente fazer Tá uma... amarrado com uma Amarrado. justificativa. Ufa, eu acho que é isso. A gente precisa só contar dessa novidade do curso, Dani. É. Essa questão de ensinar. O quanto é possível, Dani, com um curso que você se propôs a escrever, a se dedicar, a gravar e que vai estar disponível, qual é o tipo de transformação que a gente consegue com a pessoa que recebe um curso desse ou que faz um curso desse? Até onde dá para chegar, Tá, Dani? bem. Eu acho que começando do começo, né? Então, acho que um dos grandes objetivos desse curso é mudar o olhar para as cores e trazer uma simplicidade no dia a dia, né? Então, tem um exercício que a gente faz ali, você pode fazer num parque, né? Um exercício prático, né? Então, tem que mandar vir um papel especial, né? Da Dinamarca. Falar, pô, não dá, né? Então, vamos fazer coisas práticas, coisas fáceis, coisas que você consegue treinar, porque cor é treino também. É igual o sommelier de vinho, né? Às vezes você vê o cara falar, com notas de nozes, com figo, que fala, meu, só tem álcool e vinho, né? Tem álcool e uva, a gente manda. Porque a gente não aprendeu a diferenciar os aromas, porque a gente não treina. Se você, qualquer pessoa começar a treinar, a gente vai entender. Então, a pessoa que quer ser um profissional, que entende de cor, ele tem que treinar a cor, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. É isso mesmo. Então, não adianta eu dar ferramentas, metodologias, se a pessoa não consegue diferenciar. É uma cor saturada, é uma cor dessaturada. Nessa cor tem mais cinza, nessa cor tem amarelo. É um treino, a pessoa tem que treinar todo dia. Né? Então, eu acho que isso traz um pouco dos treinos, traz um pouco de caminhos que a pessoa pode treinar, de olhar de forma diferente para a cor, de quebrar alguns paradigmas, né? Ou pelo menos de bagunçar a cabeça da pessoa para ela falar assim, nossa, eu preciso entender isso aqui. E eu espero que quem também venha com esse, nossos alunos, eles venham com esse olhar que eu falei desde o começo, de curiosidade. Perfeito, Porque também, às Dani. vezes, vem com esse repertório. Mas eu aprendi assim. E não baixa a guarda, Eu falei, né? não, relaxa, você aprendeu, tá funcionando? Tá tudo bem. Se tá funcionando, ótimo, perfeito. Agora, se não Vamos tá agregar. funcionando, vamos conhecer coisas diferentes. Perfeito. Né? Que a gente sabe que funcionam. Eu sei que tá funcionando. É isso Né? aí. Então, eu tô compartilhando aqui, ó, socializando o que tá dentro da minha cabeça, né? Então, a pessoa vai sair maluca, né? A pessoa vai ser muito experiente e vai sair maluca, né? Não. O método não dá pra sair maluca, Dani. Não vai. O método não dá. A gente tá muito feliz que deu certo da gente conseguir trazer pra plataforma da Arcsy um curso sobre cores. Você sabe que a gente é mais do que fã, a gente é admirador do seu trabalho, da sua profundidade, Dani, da sua dedicação na pesquisa, porque a gente dá muito valor para isso, né? A gente sabe da base, da importância da educação na formação de novos profissionais. E principalmente na nossa área, né, Dani? A gente tentando atrair ao máximo mais pessoas para vir atuar na nossa área. Deixa eu beber uma água. Tá. A única coisa, definitivamente, é que esse curso não é mais o mesmo. Como assim? Porque quando a gente pega cursos de cor, conhecimentos de cor, que é quase tudo a mesma coisa. São muitas pessoas falando a mesma coisa. E o que as pessoas vão encontrar nesse curso, é possível que vão ter coisas que elas nunca ouviram falar. Que legal. Porque são conhecimentos da psicologia e da neurociência que eu tive que estudar. Eu não fui buscar essas respostas em cursos de cor,
né? Que aí alguém aprendeu ali, que replicou aqui, que replicou aqui, Não. virou um telefone sem fio. Um Eu embasamento fiz científico. embasamentos científicos e eu vi como a gente conseguia trazer esses conhecimentos da neurociência e da psicologia aplicados à área criativa, especificamente focado na cor. Gente, olha que incrível. E ainda com essa leveza, com esse humor da Dani, com essa coisa maravilhosa que vai envolvendo a gente podia ficar aqui por horas, Dani. Muito gostoso te ouvir, mas a gente está muito Tá certo. feliz de estar aqui nesse momento celebrando a vinda de um curso de cores na É, plataforma da da Arx. Ai, Dani, você é Ah, delícia. maravilhosa. Obrigado pela confiança, né, meus Dani. amigos? Que assim, eu sei os anos, o trabalho, o empenho, o nome de vocês, né? Sim. Então, vocês confiarem no meu trabalho também, para mim, já é uma validação muito grande também. Então, eu Muito agradeço, bom. agradeço muito. Nós somos gratos, Dani. Naquela câmera, deixa um recadinho, qualquer coisa para quem tá aqui tentando aprender alguma coisa, já aprendeu muito com a sua história, Inspiração. mas alguma coisinha que você Ai, queira. que difícil. É difícil essa pergunta? É, tá, É assim, pá. né? Deixar uma, não sei, gente. Bem, Qualquer recado, vem. bem, recados, né? Não sei se tem alguns. Bem, eu estou com projetos novos. É só um spoiler agora, tá? Um projeto Tá. novo de um produto novo que vai ser lançado ano que vem. Que legal, Tá? Dani. Então eu tô trabalhando pra ver se ele consegue sair até a Revestir. Vamos ver. Já Oba! dando um spoiler só pra aguçar o pessoal ficar de Revestir, olho. a gente Começar gosta, a gente tá liderar. lá. Vocês estão lá, né? Sempre, House Então, Decor isso. Revestir. A gente vai ter o curso da Arxi. Bem, é que tanta coisa, né? Tem muitas coisas que vão acontecer, mas enfim, né? Vamos contar com o ovo antes dele sair. Mas olha, só o que eu quero deixar para as pessoas acho que foi a palavra que a gente bateu o tempo todo é o ser curioso. Legal, Tá, Dani. é o curioso, porque eu acho que as pessoas estão recebendo muitas coisas e elas estão absorvendo tudo que Tá elas difícil, recebem, né? né? Então, assim, porque fulano falou, fulano escreveu no livro, mas qualquer pessoa pode escrever um livro. Qualquer pessoa pode falar, tá na internet, tá, ele tem 1 milhão de seguidores, mas ele é dessa área. Qual que é o background dessa pessoa? Então, cuidado com o que Sensacional. absorvam. Sempre questionem. E não para questionar para ser chato, mas é pela curiosidade, pelo saber, porque às vezes você só tá repostando, e quando a gente reposta, a gente replica, a gente acaba replicando com o nosso olhar também, com a nossa visão de mundo, não tem como. E às vezes o que a gente tá falando já nem faz mais sentido, É verdade. né? Então, eu acho que ficou essa Maravilhoso. mensagem. Uma bela de uma mensagem. Dani, muito obrigada, viu, pela sua vinda, pelo seu tempo, pela sua Meus disponibilidade amigos, eu com que a agradeço, gente, eu que viu? agradeço. Obrigada. Muito bom. Algum recadinho, Bu? Ou podemos encerrar? Essa felicidade. Que alegria, Dá né, ter a alegria. Dani aqui? Muito bom. Gente, espero realmente que vocês curtam muito esse conteúdo. A Dani é uma preciosidade de conteúdo. Eu sou fanzona da Dani sempre. Para você que está aqui com a gente, espero realmente que tenha sido de muito aprendizado, de muito conteúdo e que a gente possa levar para você e levar para o maior número de pessoas esse conteúdo. Nos ajude nessa missão, compartilhe esse vídeo, marca os amigos, deixa aqui um comentário, ajuda a gente a fazer com que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possível. Se inscreva aqui no nosso canal, acompanhe a Arx, que é uma plataforma de educação da arquitetura cenográfica. Estamos aqui nas nossas redes sociais e esperamos vocês em breve no nosso próximo episódio. Muito obrigada pela presença e até a próxima. Tchau, tchau. É. Ê!